Caríssimos irmãos, um novo dia nos foi dado pela graça de Deus e com ele a oportunidade divina de recomeçar, de respirar mais fundo e, acima de tudo, de sermos gratos. Gratidão é mais do que um sentimento passageiro. É uma postura de coração, uma escolha consciente de reconhecer a bondade, a fidelidade e o amor constante do nosso Pai Celestial. Ao abrirmos os olhos nesta manhã, antes mesmo de qualquer palavra sair de nossos lábios, que o nosso primeiro suspiro seja de agradecimento. Não por termos tudo o que desejamos, mas por termos tudo o que precisamos para viver mais um dia na presença dele. Quando refletimos sobre a essência da gratidão, entendemos que ela não depende das circunstâncias. A verdadeira gratidão nasce de um coração que reconhece que tudo provém das mãos de Deus. O ar que respiramos, o alimento sobre a mesa, o abraço de alguém que nos ama, o sol que aquece a pele e até mesmo as lágrimas que nos ensinam a crescer. Cada detalhe da vida é uma dádiva, e quanto mais conscientes somos disso, mais nos aproximamos do coração do Pai. A palavra de Deus nos lembra em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que a instrução não é para darmos graças por tudo, mas em tudo. Isso significa que mesmo diante de lutas, dores e incertezas, o nosso espírito pode manter-se em gratidão, porque sabemos que o nosso Deus é soberano, bom e fiel em todo o tempo. Ao desenvolvermos uma vida de gratidão, não estamos apenas reconhecendo o que Deus já fez, mas também demonstrando confiança naquilo que Ele ainda fará. O coração grato não vive de lembranças passadas apenas, mas vive em expectativa constante de que o Senhor continuará a agir. E quando somos gratos, o nosso coração se alinha com o céu. A gratidão é como uma ponte espiritual. Ela nos leva do agora ao eterno, do visível ao invisível, do limitado ao sobrenatural. Muitos corações hoje andam cansados, pesados, sufocados pelas pressões da vida. Mas talvez tudo o que esses corações precisem seja parar por um instante e dizer: obrigado, Senhor. Essa simples declaração tem poder para quebrar correntes de tristeza, abrir os olhos espirituais e restaurar a esperança. A gratidão não muda a realidade de fora, mas muda profundamente o que está dentro de nós. E quando o interior é transformado, tudo ao redor começa a ser visto de forma diferente. Irmãos, se hoje você acordou respirando, você tem um motivo para agradecer. Se você tem uma fé que te sustenta, uma promessa que te impulsiona e um Deus que nunca te abandona, então você é riquíssimo diante do trono do Altíssimo. Que essa seja a base do nosso dia. Começar com gratidão, viver com gratidão e encerrar com gratidão. Porque a essência da gratidão está em reconhecer que tudo o que temos e somos é presente de Deus. Gratidão é também um ato de humildade. Quando agradecemos a Deus, reconhecemos que não somos autossuficientes, que não controlamos todas as coisas e que dependemos diariamente da misericórdia e do cuidado dele. O coração grato é o coração que compreendeu sua real posição diante do Criador. Pequenos, frágeis, limitados, mas profundamente amados por um Deus grande, forte e ilimitado. Ser grato é curvar-se espiritualmente diante do trono e dizer: Pai, eu reconheço que nada sou sem ti. No mundo atual, onde tantos vivem correndo atrás de conquistas, status, controle e reconhecimento, a gratidão surge como um remédio para a alma ansiosa. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza está em depender do Senhor. Como está escrito em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O grato se coloca como um necessitado constante da graça e por isso mesmo é alcançado por ela com mais profundidade. E gratidão nos abre as portas da graça de Deus. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele mesmo nos deixou o exemplo da gratidão. Em diversas passagens, vemos o Filho de Deus dando graças ao Pai, antes de multiplicar os pães, antes de ressuscitar Lázaro, antes da última ceia. Jesus, sendo o próprio Deus, expressava gratidão em sua humanidade. Isso nos ensina
que a gratidão não é apenas uma resposta às bênçãos, mas uma preparação para o milagre. Antes de ver o pão se multiplicar, ele agradeceu. Antes de ver a vida retornar ao corpo de Lázaro, ele deu graças. Antes da cruz, ele partiu o pão com ações de graças. Essa postura de Jesus nos ensina que a gratidão antecede a glória. Não esperamos o milagre acontecer para agradecer. Nós agradecemos pela fidelidade de Deus antes mesmo de ver os frutos, porque sabemos que Ele é bom em tudo o que faz. A gratidão é um ato de fé. Quando agradecemos pelo que ainda não vemos, estamos dizendo, eu confio em Ti, Senhor, mesmo sem entender. Eu creio que Tu já estás agindo, mesmo sem enxergar. Quantas vezes em nossa vida deixamos de viver o extraordinário de Deus por estarmos tão ocupados, reclamando, murmurando ou nos comparando aos outros? Quando olhamos demais para o que falta, esquecemos de valorizar o que já temos. E esquecemos que o que temos hoje já foi resposta de oração um dia. A gratidão abre os nossos olhos para os milagres silenciosos que acontecem todos os dias. O simples fato de estarmos aqui agora, com a oportunidade de ouvir esta palavra, é motivo de profunda gratidão. A humildade que brota da gratidão nos torna mais sensíveis à presença de Deus. Nos faz enxergar o agir de Ele nas pequenas coisas, no cuidado com os detalhes, nas portas que se abrem, nos livramentos que nem percebemos. Um coração grato é um coração atento, desperto para a bondade de Deus mesmo nas estações mais difíceis. E é nesse espírito de humildade e reconhecimento que devemos viver cada dia. Ser grato a Deus não é apenas reconhecer os grandes milagres, as conquistas extraordinárias ou as respostas espetaculares de oração. A verdadeira gratidão começa nas pequenas coisas, nos detalhes sutis que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia. É olhar para o céu e se emocionar com a beleza de um pôr do sol. É abrir os olhos pela manhã e perceber que o simples fato de respirar já é um presente do céu. É agradecer pelo alimento na mesa, mesmo que seja simples. É valorizar um sorriso, um abraço, uma palavra de encorajamento. É entender que cada dia vivido é uma dádiva divina. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não diz pelas grandes coisas, mas em tudo. Isso significa que mesmo nas situações em que não compreendemos, mesmo quando o dia parece comum demais ou difícil demais, ainda assim somos chamados a agradecer. Porque a gratidão não está condicionada às circunstâncias externas, mas é uma escolha interna de confiar e reconhecer o cuidado constante de Deus. Quantas bênçãos já recebemos sem sequer perceber? Quantos livramentos silenciosos? Quantas noites em que Deus velou o nosso sono? Quantas vezes Ele impediu que o mal nos alcançasse? Talvez você nunca tenha visto um anjo com os olhos físicos, mas com certeza já foi cercado por eles em muitos momentos em que nem se deu conta. Deus age com perfeição mesmo nos bastidores, e a gratidão nos torna conscientes desse amor tão grande. A vida se torna mais leve quando passamos a agradecer pelas pequenas coisas. O coração se enche de contentamento, a alma se acalma. Os olhos se tornam mais sensíveis à beleza da criação. E gratidão é como um bálsamo que cura a ansiedade e dá lugar à paz. Quando você passa a valorizar os detalhes, percebe que está cercado de milagres todos os dias. Um copo d'água, uma brisa leve, o canto dos pássaros, a companhia de alguém querido, tudo isso é graça. Tudo isso é Deus dizendo, eu estou cuidando de você. E se hoje, talvez, você não esteja vendo os grandes sonhos se realizarem ainda, olhe ao redor. Há algo, por menor que seja, pelo qual você pode agradecer. E ao fazer isso, você está abrindo as portas do seu coração para que mais bênçãos possam chegar. Pois aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mateus 25, 23. A gratidão nas pequenas coisas prepara o caminho para os grandes milagres de Deus em sua vida. Há um tipo de gratidão que só pode nascer na dor. É uma gratidão mais profunda, mais amadurecida, mais transformadora.
não é aquela que nasce da euforia de uma bênção recebida, mas sim a que é forjada nas lágrimas, no silêncio das noites difíceis, no vale da espera. É quando tudo parece dar errado e mesmo assim, a alma se curva diante de Deus e diz: obrigado, Senhor, eu ainda confio em Ti. Essa é a gratidão que revela uma fé verdadeira. Porque é fácil ser grato quando tudo vai bem, quando as portas se abrem, quando o coração transborda de alegrias. Mas quando somos capazes de agradecer no meio da tempestade, mostramos que não seguimos a Deus pelos benefícios que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Essa gratidão não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. Ela nasce de uma confiança inabalável de que, mesmo quando não entendemos, Deus continua sendo bom. O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, expressou essa verdade ao escrever no Salmo 119, 101. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Davi entendeu que a dor o ensinou algo valioso, que o sofrimento o aproximou de Deus, que as feridas o fizeram mais dependente da palavra. E isso, por si só, já era motivo para agradecer. Talvez você esteja passando por um momento de perda, de frustração, de decepção profunda. Talvez seus planos tenham ruído, suas forças estejam esgotadas, seu coração ferido. Mas mesmo aí, nesse lugar escuro, você pode escolher agradecer. Agradecer porque Deus ainda está com você. Ou agradecer porque mesmo que você não veja, Ele está trabalhando. Agradecer porque o sofrimento de hoje pode ser a base de um testemunho poderoso amanhã. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui as lágrimas, os nãos, os silêncios, as perdas. Nada é desperdiçado nas mãos do Pai. Ele transforma dor em propósito, feridas em testemunho, cruz em ressurreição. A gratidão na dor também é uma forma de resistência. É como se disséssemos ao inferno: você não vai roubar minha fé. É uma declaração espiritual que quebra cadeias. É uma semente plantada no solo da adversidade que, no tempo certo, florescerá em milagre, em sabedoria, em cura. Portanto, se você chora hoje, faça da sua lágrima uma oração de gratidão. Diga a Deus: obrigado porque o Senhor está me moldando. Obrigado porque mesmo quando não vejo, o Senhor está me carregando. Obrigado porque sei que esse vale não será o meu fim. E assim, mesmo na dor, você estará louvando. Mesmo sangrando, você estará crescendo. E essa gratidão será o som mais belo aos ouvidos do Pai. Muitas vezes esperamos grandes milagres para agradecer, esquecendo que Deus se manifesta nos detalhes mais simples e profundos do nosso dia a dia. A gratidão não precisa estar restrita aos grandes livramentos ou às respostas sobrenaturais. Ela floresce quando conseguimos enxergar a bondade de Deus nas pequenas coisas, nas rotinas silenciosas, nos gestos comuns que muitas vezes passam despercebidos. Quantas vezes deixamos de agradecer pelo simples fato de termos acordado, pelo ar que respiramos sem esforço, pelo alimento que nos sustenta, mesmo que simples, pela casa que nos abriga, ainda que humilde, pelo corpo que nos carrega, ainda que imperfeito, pela oportunidade de recomeçar a cada amanhecer, de ver o sol nascer mais uma vez, de sentir o cheiro do café, de ouvir a risada de alguém que amamos, de perceber o vento suave que nos toca o rosto. Esses detalhes não são aleatórios. Cada um deles carrega a assinatura do Criador, que nos sustenta com seu amor e cuidado constante. Deus está no cotidiano. Ele está nas pequenas vitórias, nos abraços sinceros, nos livramentos silenciosos que jamais saberemos, nas conversas que aquecem a alma, no tempo de qualidade com alguém especial, nas mensagens que chegam na hora certa, nos encontros que parecem casuais, mas são providenciais. Tiago 1,17 nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Isso quer dizer que tudo de bom que temos, absolutamente tudo, vem de Deus. E quando reconhecemos isso, passamos a viver com um coração mais leve, mais sensível, mais cheio de contentamento. A gratidão nos pequenos detalhes também nos protege da murmuração.
Quem é grato por pouco, será fiel em muito. Quem reconhece a mão de Deus nos gestos mais simples, jamais viverá frustrado esperando apenas o extraordinário. O ingrato nunca é satisfeito, mesmo que tenha tudo. Mas o grato transborda mesmo com pouco. Ele sabe que cada momento é um presente. Cada respiração é um milagre. Cada oportunidade de amar, de perdoar, de recomeçar, é uma graça imerecida. Jesus, quando multiplicou os pães, não esperou a abundância para agradecer. Ele deu graças pelo pouco, 5 pães e 2 peixes. E, a partir dessa atitude, o milagre aconteceu. Isso nos ensina que o milagre começa com a gratidão. Se queremos ver Deus fazer mais, precisamos aprender a agradecer pelo que já temos. E quando passamos a viver com esse olhar de gratidão, tudo muda. A alma descansa, o coração se aquieta, os olhos se abrem, as dores ficam mais leves, as pressas se acalmam. E percebemos que mesmo em um mundo tão conturbado, ainda temos inúmeros motivos para dizer: obrigado, Senhor. Eu vejo a tua bondade até nas coisas mais simples da vida. Poucas atitudes desafiam mais a nossa fé do que agradecer a Deus no meio das tempestades. Quando tudo está indo bem, quando os sonhos se realizam, o coração se enche naturalmente de gratidão. Mas e quando tudo parece desabar? Quando as orações não são respondidas como esperamos? Quando os dias são escuros, solitários, pesados? Ainda assim é possível agradecer? Ainda assim é possível louvar? A resposta é sim. Não apenas é possível, é necessário. A gratidão em tempos difíceis é uma das expressões mais profundas de fé e confiança em Deus. É quando dizemos: Pai, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo saída, mas eu creio. Eu estou sofrendo, mas mesmo assim eu te agradeço, porque sei que o Senhor está comigo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não diz: dai graças por tudo, mas em tudo. Isso quer dizer que mesmo em meio à dor, no meio da perda, no centro da angústia, somos chamados a manter um espírito grato, porque Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida parece ruim. Porque Ele continua presente, mesmo quando o mundo nos abandona. Porque Ele continua nos amando, mesmo quando nos sentimos quebrados. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de que aprenderam a agradecer mesmo na adversidade. Jó perdeu tudo o que tinha, mas disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Paulo e Silas, presos injustamente, com os pés acorrentados e os corpos machucados, cantavam hinos e louvavam a Deus no meio da prisão. Atos 16:25. E foi nesse ambiente de louvor, em meio à dor, que o terremoto veio. As cadeias se abriram e um milagre aconteceu. A gratidão na dor não ignora a realidade do sofrimento, ela o transforma. Ela não nega a lágrima, ela a consagra. Ela não evita o vale, ela atravessa o vale com esperança. Agradecer no meio da luta é como acender uma vela em plena escuridão. Não afasta toda a treva, mas mostra que a luz ainda existe. Muitos dos testemunhos mais impactantes que ouvimos nasceram de corações que escolheram louvar a Deus em meio à dor, porque há algo poderoso em dizer: mesmo que o milagre ainda não tenha vindo, mesmo que a resposta pareça tardar, mesmo que eu esteja passando pelo fogo, eu ainda te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor está comigo, mesmo quando tudo parece silencioso. A gratidão na prova nos torna mais fortes, mais maduros, mais dependentes de Deus. Ela molda o nosso caráter e amplia a nossa visão espiritual. Ela nos faz perceber que há algo maior acontecendo além da nossa dor. Que Deus está trabalhando em áreas que não podemos ver, que o processo é necessário e que no final veremos que nada foi em vão. A gratidão verdadeira não é apenas um sentimento passageiro ou um gesto pontual. Ela é uma postura de vida, uma forma de enxergar o mundo, uma decisão espiritual que transforma o coração por completo. Quando cultivamos a gratidão como parte da nossa essência, algo dentro de nós muda de maneira profunda. Passamos a ver a vida com outros olhos, a perceber a beleza nas pequenas coisas e a reconhecer o cuidado
de Deus até nos mínimos detalhes. A gratidão molda nosso caráter porque nos ensina a humildade. Quando reconhecemos que tudo o que temos é graça de Deus, deixamos de lado o orgulho e abraçamos a dependência do Pai. Passamos a entender que nada é por merecimento, que cada bênção é uma dádiva, que cada novo dia é um presente imerecido que recebemos do céu. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos deixou o maior exemplo de gratidão. Antes de multiplicar os pães, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. Mesmo sabendo que o sofrimento da cruz se aproximava, Jesus continuava com um coração rendido ao Pai, em plena gratidão. Isso nos ensina que a gratidão deve anteceder até mesmo os milagres, porque ela revela fé. Fé no Deus que provê antes de vermos a provisão. Em Lucas 17, 11 e 19, encontramos a história dos 10 leprosos curados por Jesus. Todos receberam a bênção da cura, mas apenas um voltou para agradecer. E foi a ele que Jesus disse: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." A gratidão daquele homem não apenas reconheceu o milagre, mas o levou a receber uma cura ainda mais profunda, a salvação. Isso nos mostra que, enquanto a bênção alcança o corpo, a gratidão alcança a alma. Enquanto o milagre transforma as circunstâncias, a gratidão transforma o coração. Pessoas gratas se tornam pessoas mais leves, mais amorosas, mais sensíveis à dor do próximo. Um coração agradecido é menos propenso à murmuração, à inveja, ao ressentimento. Ele não vive se comparando com os outros, porque reconhece que o que tem é suficiente e é fruto da bondade de Deus. Um coração grato se alegra com a vitória alheia, porque entende que o mesmo Deus que abençoa o outro também está agindo em sua própria vida. A gratidão nos afasta da ansiedade, porque nos lembra de tudo o que Deus já fez e fortalece nossa confiança no que ainda virá. Nos momentos de incerteza, quando o medo bate à porta, a memória grata do cuidado de Deus no passado nos sustenta e renova a esperança. Como diz o Salmo 103:2, "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." Cada lembrança das obras do Senhor é uma semente de fé plantada em nosso interior. Por isso, peça a Deus hoje que transforme o seu coração em um coração grato. Mesmo que as circunstâncias não sejam perfeitas, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, cultive a gratidão como uma flor que nasce mesmo em meio às pedras. E você verá o milagre que acontece quando o coração se rende com sinceridade diante do Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo faz no tempo certo. É nos momentos de provação que a nossa fé é testada e também a nossa gratidão. Quando tudo vai bem, é fácil levantar as mãos aos céus e dizer: "Obrigado, Senhor." Mas e quando as lágrimas escorrem? Quando os dias são escuros? Quando o silêncio de Deus parece demorado? É justamente aí que a verdadeira gratidão é forjada, como o ouro no fogo. A gratidão durante a luta não ignora a dor, mas reconhece que mesmo em meio às lágrimas, Deus continua sendo bom. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, nos deixa uma instrução poderosa e desafiadora. "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." 1 Tessalonicenses 5:18. Note que ele não diz por tudo, mas sim em tudo. Isso significa que mesmo em tempos difíceis, mesmo quando o coração está apertado, há algo em que podemos dar graças. A presença de Deus que nunca nos abandona. José, vendido por seus próprios irmãos, preso injustamente no Egito, poderia ter se tornado amargo, revoltado, mas escolheu confiar. Escolheu continuar honrando a Deus com o pouco que tinha. E no tempo certo, viu o propósito divino se cumprir. A gratidão de José não estava nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus que ele carregava no peito. Davi, muitas vezes perseguido e traído, escreveu os salmos de louvor mesmo escondido em cavernas, com medo da morte. Em Salmo 34:1 ele declara: "Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca." Isso é fé madura. Isso é gratidão enraizada, que não se deixa levar pelo vento das circunstâncias, mas se ancora na rocha que é Cristo. Quando agradecemos no meio da tempestade,
Declaramos ao mundo espiritual: eu confio no meu Deus, mesmo que eu não veja o caminho. Eu creio na sua fidelidade, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Eu sei que Ele está comigo, mesmo quando tudo parece contrário. A gratidão nesse nível é arma espiritual. Ela silencia o inimigo. Ela traz paz ao coração inquieto. Ela abre caminho para milagres. Não é fácil agradecer quando tudo parece estar desmoronando, mas é justamente aí que o louvor se torna mais poderoso. Quando você ergue a voz e diz: obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a esse vale, Tu estás comigo. Você toca o coração de Deus de maneira especial. Ele vê a sua fé, Ele sente o seu amor, Ele recolhe suas lágrimas. Então, se hoje você está passando por provações, não deixe a murmuração tomar conta. Não se entregue ao desânimo. Lembre-se que o Deus que está contigo na bonança é o mesmo que caminha contigo nas tempestades. E muitas vezes é na dor que Ele mais nos molda, nos prepara, nos fortalece. Seja grato pela oportunidade de crescer, de confiar mais, de se aproximar dEle. E enquanto o milagre ainda não chega, continue agradecendo. Porque cada louvor no deserto é um testemunho em construção. Quando olhamos para trás e enxergamos a nossa história, percebemos quantas vezes Deus foi fiel, mesmo quando nós fomos fracos. Quantas portas Ele abriu, quantas vezes nos livrou do mal sem que sequer tivéssemos consciência. Há uma beleza sublime em reconhecer que chegamos até aqui não por mérito próprio, mas pela graça e fidelidade de um Deus que nunca nos desamparou. Gratidão verdadeira se manifesta quando lembramos com humildade de cada socorro, cada milagre, cada resposta que o Senhor nos deu ao longo da jornada. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Ela é um reflexo da sua natureza imutável. Em 2 Timóteo 2,13, está escrito: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é uma das verdades mais confortantes para o coração humano. Deus não nos abandona. Ele não muda conforme as estações da nossa vida. Ele é constante, leal, presente. Mesmo quando nós nos afastamos, Ele continua ali, com os braços estendidos, esperando a nossa volta. Pense em quantas vezes você clamou e Ele respondeu. Quantas madrugadas difíceis foram consoladas com a sua presença. Quantas palavras você leu na Bíblia que pareciam ter sido escritas exatamente para aquele momento de dor. Lembre-se das promessas cumpridas, dos livramentos invisíveis, da paz que veio sem explicação. Isso é fidelidade. Isso é o cuidado de um pai que não nos abandona no meio do caminho. O povo de Israel teve muitos momentos de dúvida, mas em toda a sua história, Deus se mostrou fiel. Quando estavam no deserto, Ele enviou maná do céu. Quando tinham sede, fez brotar água da rocha. Quando precisavam de direção, Ele ia à frente com a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Mesmo diante de murmurações e quedas, Deus permaneceu fiel à sua aliança. Em nossas vidas, o deserto também vem. Mas assim como no passado, o Senhor continua alimentando, guiando, sustentando. Ele não se cansa de cuidar de nós. Não se esquece das suas promessas. Quando tudo ao redor parece incerto, a fidelidade de Deus é o alicerce firme que sustenta os nossos passos. A gratidão por essa fidelidade nos leva à adoração. Nos coloca de joelhos não apenas para pedir, mas para reconhecer que tudo o que temos, tudo o que somos é graça. É favor imerecido. É cuidado contínuo. É amor que não falha. Essa gratidão nos transforma por dentro. E hoje você também pode olhar para trás e reconhecer: Deus foi fiel. Quando tudo dizia que não, Ele disse sim. Quando todos viraram as costas, Ele ficou. Quando você não tinha mais forças, Ele te carregou. Quando não sabia o que fazer, Ele te deu direção. Quando seu coração estava em pedaços, Ele colheu cada fragmento e fez tudo novo. Então agradeça. Agradeça pela fidelidade de Deus que te sustentou até aqui. E creia, Ele continuará sendo fiel. O mesmo Deus que esteve contigo até agora é o que vai adiante de ti, preparando caminhos, abrindo portas, renovando promessas. E a cada novo dia, você terá ainda mais motivos para agradecer. Meus amados irmãos, ao final deste momento de profunda reflexão e gratidão, que nossos corações estejam tomados por uma reverência santa diante do Senhor.
Após tudo o que vivemos, sentimos e fomos lembrados neste dia, há algo que jamais pode faltar em nossas vidas: o louvor ao Deus que nos sustentou em cada respiração. A gratidão que brota da alma é como um incenso suave que sobe aos céus e toca o coração do Pai, quando louvamos mesmo em meio às dores. Quando agradecemos mesmo sem ver tudo o que pedimos, estamos mostrando a Ele que nossa fé vai além do que os olhos enxergam. É uma entrega, uma confiança, uma semente de amor. Hoje, ao encerrar o seu dia, não leve para a cama os fardos das preocupações, mas entregue a Deus cada pensamento. Louve-o por cada instante de vida. Louve-o pelas bênçãos já recebidas e por aquelas que ainda estão a caminho. Agradeça pelo que Ele está fazendo no silêncio, nos bastidores, onde não vemos, mas cremos. Pois o nosso Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Que a sua noite seja um altar de adoração. Que ao deitar-se, o seu espírito esteja tão leve quanto a brisa que sopra suave ao entardecer. Deus se alegra quando vê filhos que confiam, e confiam a ponto de descansar. Por isso termine este dia louvando. Mesmo que tenha sido difícil, mesmo que haja lágrimas nos seus olhos, adore. A sua adoração é uma arma poderosa. A sua gratidão é um rio de águas vivas que refresca a alma e prepara o terreno para os milagres do amanhã. E antes de finalizar esta oração, com humildade te peço, inscreva-se no nosso canal em nome de Jesus. Estamos formando uma comunidade de fé, esperança e oração, onde diariamente proclamamos o amor de Deus. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Cada nome será apresentado diante do altar do Senhor. E creia, onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ali ele está, operando maravilhas. Que o Senhor te cubra com sua paz. Que você sinta o abraço do Pai agora mesmo. E que, ao fechar os olhos nesta noite, sua alma descanse segura, pois Deus está contigo. Em nome de Jesus, amém.